Pessoal, continuando aqui a parte 2 da ação monitória, tá? Lembrar aqui que qual que é a forma de defesa do réu na ação monitória? Vai ser por meio de embargos à monitória, também chamados de embargos monitórios, tá? Que vai ser o que aqui? Apresentado em até 15 dias depois da citação. Então, o prazo limite é 15 dias úteis após a citação, tá? É uma espécie de defesa, então, em que o devedor vai poder impugnar a ordem de pagamento expedida pelo juiz na ação monitória, podendo neles ser incluído a impugnação à planilha apresentado junto à petição inicial. O que quer dizer isso, então? Meios de defesa do devedor. Professor, é certo eu falar ou dar o nome de contestação ao embargos à monitória? É errado, tá? O nome não é contestação, tá? Então os concursos pegam muito no pé sobre isso e é totalmente errado eu falar que a forma de defesa é a contestação, tá? Na ação monitória. Na ação monitória é errado por quê? Porque o código dá um nome específico à ação que vai fazer a defesa do réu. O nome da ação é embargos à monitória ou embargos monitórios, tá? Esse é o nome da peça de defesa, em que pese ser quase igual a uma contestação, já que o réu vai ter todas as provas admitidas em direito para poder utilizar, tá? Exemplo, testemunhas, como nós falamos antes, mensagem de WhatsApp, prova escrita e assim por diante. Ele vai ter o réu vai ter todas as provas do direito para poder utilizar para fazer a sua defesa na ação monitória, tá ok? Também admite-se aqui na monitória a reconvenção. O réu pode apresentar a reconvenção no prazo de defesa, tá? Mas a reconvenção tem que ser apresentada apartada, tipo, em outra peça separada dos embargos à monitória, ou pode pôr junto, mas em tópicos separados daí, tá? Daí é possível fazer a reconvenção. Nunca misturar ela junto com a defesa, que vai ser chamada de embargos à monitória. Outro ponto interessante é a garantia do juízo. O réu, tá? O devedor, ele não precisa garantir o juízo para apresentar embargos à monitória, tá? Então, não é necessário apresentar garantias. Se fosse uma execução, na execução, quando o réu quer embargar a execução, os embargos à execução, a regra é que ele apresente garantia. Então, cuidado, a monitória dispensa a garantia. Não é necessário garantia nenhuma para o réu poder fazer defesa dele, apresentar os embargos à monitória. O pagamento, como é que funciona o pagamento? O artigo 701 do CPC fala o seguinte, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para a execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu um prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. E aqui interessante, o parágrafo 1º desse artigo fala que o réu fica isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo, ou seja, se no prazo de 15 dias o réu não apresentar defesa e pagar o valor que ele deve, ele fica livre do pagamento das custas do processo, tá ok? E aqui também é o seguinte, olha só, pagamento de multa, tá? O artigo 702 vai tratar sobre isso. Fala primeiramente que, independente de prévia segurança do juízo, o réu pode opor embargos à ação monitória, tá? Agora, o parágrafo 10º e 11º vai falar que o juiz pode condenar o autor da monitória proposta indevidamente às penas de litigância de má-fé, tá? E ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa, tá? E o parágrafo 11º diz o seguinte, o juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à monitória em multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa. Então vejam só, tanto o autor como o réu da monitória, se estiverem agindo de má-fé,
ou ingressando com demandas temerárias, podem ser condenados ao pagamento aí de multa de até 10%, tá? Do valor da causa. Então é uma multa bastante severa. E também aqui, qual é a sentença e o que cabe de recurso? Contra a sentença que julga a ação monitória, nos termos do artigo 702, parágrafo 9º do CPC de 2015, caberá aí o recurso de apelação, tá? Também não é necessário garantia do juízo, tá? Só vai pagar as custas do recurso ou provar que tem benefício da justiça gratuita. Se a parte que está recorrendo provar que é beneficiário da justiça gratuita, também não é necessário o pagamento de custas para recorrer. Basicamente era isso de essencial sobre a ação monitória. Junto com o material de vocês, tem 3 perguntas para vocês responderem ali e ao final tem o gabarito delas, tá? Deem uma olhada de como que os concursos cobram a matéria de ação monitória, baseada aí no material que eu vou disponibilizar para vocês no Sagres. Qualquer dúvida, eu fico à disposição via e-mail, marcosmunaro@hotmail.com, para tirar qualquer dúvida. Agradeço aí, tenham todos aí um bom dia.